Bom, novamente, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa primeira palestra, né, especificamente do curso de Educação Física, aqui nessa nossa 15ª edição do Expressão Católica, e é com prazer hoje que eu recebo aqui nesse nosso momento, né, uma colega de longa data, que foi minha colega de graduação, a professora mestre Karine Camila de Lima Carvalho, né, graduada em Educação Física, mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal de Pernambuco, né? E também ela hoje faz parte do corpo de trabalho do Hospital Universitário da Universidade Federal da Paraíba, né? Uma imensa gratidão que eu tenho pela Karine por ela ter aceitado o convite, né? Diante da temática que eu propus a ela de ser trabalhada aqui entre nós, né, que é justamente uma palestra direcionada à atuação do profissional de educação física no contexto hospitalar, né? Karinilda, então, você tem mais alguma palavra para poder dizer? Seja bem-vinda. O seu áudio, Karine, está desativado. Pronto. Boa noite. Boa noite, Wesley. Obrigada pelo convite, né? Imensa gratidão. Temos uma longa história aí, né? Desde a faculdade e o caminho que a gente vem percorrendo dentro da educação física na área da saúde, né? Hoje nos traz até aqui para poder falar um pouco, né, divulgar o trabalho do profissional de educação física na área da saúde, mais especificamente no ambiente onde eu atuo, né, e venho me especializando, que é o contexto hospitalar, né, e aí tenho bastante coisa para trazer para compartilhar, tanto de experiência, né, quanto de novidades, né, que saíram nesse ano, enfim. Obrigada pelo convite e espero que a gente tenha algumas horinhas aí de bastante troca também, né? Nós que agradecemos a solicitude, Karine, pela sua presença aqui conosco, certo? Principalmente em virtude de ser uma área que a gente ainda vê pouco da atuação do profissional de educação física, né, nesse contexto. E, na verdade, eu acho que tem muita gente que não sabe sequer que o profissional de educação física está apto a atuar nesses espaços, né, e com a resolução recente que saiu também, né, que eu imagino que você vai comentar durante a sua palestra, cabe uma discussão, né? Acho que é o momento certo, o momento ideal para a gente trazer uma discussão nesse âmbito, né? E proporcionar o debate para tentar tecer aí uma discussão saudável em respeito à nossa atuação nessa área, né? Então, Karinilda, fique à vontade, a mesa é sua. E antes da Karine começar, eu queria só relembrar a todos, né, que a gente, por favor, mantenham os microfones desligados, tá certo? Para que não atrapalhe o desenvolvimento da palestra, certo? E qualquer eventual dúvida, anota, certo? Deixa anotado que a gente vai observar essas dúvidas, vocês vão ter uma oportunidade para poder questionarem, perguntarem, né, tecerem os seus questionamentos ao final da palestra. Ok, pessoal? E um aviso já por parte da extensão, né, é que a gente vai ter uma pessoa, um voluntário específico que vai disponibilizar o link para a coleta de assinaturas referentes à presença, certo, nessa palestra, e o link ele vai estar disponível, esse link com a frequência 30 minutos antes do encerramento da atividade, tá bem? Então, novamente, Karine, perdão por essa breve intromissão, fique à vontade. Tranquilo, Wesley. Só uma colocação, né, já que a gente tem um pouco mais de intimidade para isso, o Wesley de vez em quando está me chamando de Carinilda, né, mas é o costume, não tem... Então, essas são coisas que vêm desde a faculdade, né, mas tranquilo, Wesley. Então, eu vou Acaba sem compartilhar. querer. Wesley, por favor, qualquer coisa que dê errado com a apresentação, me sinaliza, porque, assim, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, às vezes, com essa tecnologia, né? E aí eu vou compartilhar aqui a apresentação
E aí, qualquer coisa também, se estiver muito rápido, certo? Acredito que você vai ficar como mediador, né, também, aí pode interromper, tá certo? Então, Perfeito, Karine. vou compartilhar aqui a tela para a gente dar início à palestra. Está ok a apresentação, a tela? Sim. Bom, então, boa noite a todos, né, mais uma vez. Então, o tema da nossa palestra hoje, né, é uma temática bem atual dentro do campo da educação física, né, que é a atuação do profissional de educação física no ambiente hospitalar, ou no âmbito hospitalar, né. Meu nome é Karine Camila, sou profissional de educação física, formada pela UFC, né, juntamente com o professor Wesley, sou mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal de Pernambuco e também especialista em gerontologia pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, né, onde eu venho atuando, em João Pessoa, no Hospital Universitário. Então, antes da gente, né, iniciar falando realmente como que é essa atuação dentro do hospital, o profissional de educação física, surgem muitos questionamentos, né? E aí isso vem desde qual é a relação da educação física e a saúde pública? Então é importante a gente refletir um pouco sobre isso também. Como que se deu essa construção? O que se tem hoje de regulamentação? O que a gente precisa ter na nossa formação para que a gente atue dentro dessa área do campo da saúde, né? E mais específico a saúde pública. Então, a gente, nesse processo de formação, para atuar como profissional de educação física dentro do campo da saúde, é importante entender o que é o conceito de saúde, o que é a saúde coletiva, e que isso está interligado com o desenvolvimento de atividades multiprofissionais, né, uma visão holística do conceito de saúde, e aí a questão da interdisciplinaridade dentro da saúde pública. Qual é o embasamento que a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, né, na construção do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde Pública, e quais são os objetivos da educação física dentro da saúde pública, né, a relação com a educação em saúde, o meio ambiente, enfim, então todas essas palavras, né, que estão expostas nessa imagem, elas têm uma relação com a nossa atuação dentro do campo da saúde pública. Então, assim, não dá para a gente pensar só na educação física como aquela educação física, a nossa atuação enquanto profissional, que vai ver apenas o corpo físico, né, algo mais fisiológico, ou voltado para rendimento ou estética, né, dentro do campo da saúde coletiva ou saúde pública, a gente tem que pensar e atuar, né, de uma forma mais integral, né, interdisciplinar, multidisciplinar, e entender também onde começa o trabalho de um e a gente consegue dar seguimento ao nosso trabalho, enfim. Então, isso é importante para a gente entender como é que se dá essa atuação e como é que a gente chegou até essa possibilidade de estar atuando nos hospitais. Então, aqui eu trago inicialmente um pouco do marco legal, né, as resoluções, as principais resoluções, tanto do Conselho Nacional de Saúde, do CONFEF, que são importantes, né, a gente tem entendimento para compreender como é que se dá essa inserção da educação física no campo da saúde. Então, lá em 97, surgiu a resolução número 218 do Conselho Nacional de Saúde, que é um marco legal, né, o principal marco legal de reconhecimento do profissional de educação física no campo da saúde. O Wesley, desculpe, em sua breve apresentação, ele colocou, né, a resolução nova que saiu agora em 2020 sobre a atuação do profissional de educação física nos hospitais.
Então, eu vi muita gente divulgando, agora o profissional de educação física pode atuar na área da saúde. E isso não é recente, certo? Essa regulamentação com essa nova resolução da nossa atuação nos hospitais, sim, é desse ano, é recente, mas o profissional de educação física, ele já é reconhecido como um profissional da área da saúde desde 1997, né, com essa resolução do Conselho Nacional de Saúde. E aí, isso surgiu como, né, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde, né, a gente vê que aquela definição de saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim o bem-estar físico e mental, né, e que depende também, é um reflexo dos determinantes sociais de saúde, a gente tem a saúde como um direito de todos e dever do Estado. E nesse aspecto, né, se amplia a compreensão dessa relação do processo saúde e doença, como decorrência dos determinantes sociais de saúde. Aí, já na 10ª conferência, né, do Conselho Nacional de Saúde, se reafirma ainda a necessidade de consolidar o SUS com todos os seus princípios e objetivos, né, e aí surge a importância da ação interdisciplinar no âmbito da saúde, né, onde a gente vê o reconhecimento, né, imprescindível de ações multiprofissionais na integralidade da assistência. Então, para que a gente consiga alcançar os objetivos do SUS, os princípios do SUS, né, de integralidade, né, de que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, é necessário, né, essa compreensão tanto do profissional de educação física, como de outras profissões da área de saúde, em relação às ações multiprofissionais, né, e aí é onde entra a nossa atuação dentro do campo da saúde, né, então a gente vai mudar um pouco daquela visão biomédica, né, sempre voltada no médico, e começa a inserir outros profissionais da área de saúde na composição de equipes, né, multiprofissionais e o desenvolvimento de um trabalho mais integral na assistência. Já em 2008, a gente tem a inclusão do profissional de educação física nas equipes de saúde da família. A partir de quê? Né? A partir da criação dos núcleos de apoio à saúde da família, que são os NASF. Então, com a portaria número 154 de 2008, a gente também, né, tem a possibilidade de atuar na atenção básica a partir da criação do NASF. E aí, o NASF ele surge como objetivo de ampliar, né, a abrangência, né, e o escopo das equipes que atuam na atenção básica, né, nos postinhos de saúde, que eram antes compostos apenas pela equipe mínima, né, o médico, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, e aí, com a criação do NASF, abre também a possibilidade para outros profissionais da saúde atuarem na atenção básica, e dentre eles, o profissional de educação física, uma vez que ele já é reconhecido como um profissional da área de saúde. Então, essa portaria, ela também estabelece que os NAS, eles sejam constituídos, né, por equipes compostas de profissionais diferentes da área de conhecimento, que atuam em parceria com os profissionais das equipes de saúde da família. E dentre as suas categorias estão os profissionais de educação física. Então, é mais uma conquista para a nossa área. Já em 2012, surge a resolução 229 do CONFEF, né, do nosso Conselho Federal, onde essa resolução, ela destaca e define a saúde coletiva como uma área de especialidade do profissional de educação física. E nesse artigo 3º, eu destaco aqui quais são os principais, o que compete, né, as principais competências do profissional de educação física dentro do âmbito da saúde coletiva, né. Então, dentro desse contexto da saúde coletiva, né, onde a gente pode desenvolver políticas públicas, seja ela privada ou de saúde e de educação, né, assim como o desenvolvimento de programas, ações, estratégias de promoção, manutenção e recuperação da saúde, o profissional de educação física, no âmbito da saúde coletiva, ele deve desenvolver ações de orientação junto à população sobre os benefícios de estilos de vida saudáveis, né, com o objetivo de aumentar os níveis populacionais de atividade física,
reduzir os fatores de risco para as doenças crônicas. Então, aí seria trabalhar muito a questão, né, da educação em saúde, a prevenção, né, de saúde. Além disso, o profissional da educação física na saúde coletiva, ele deve mapear, apoiar, consolidar, criar ações de atividade física e exercícios físicos no âmbito da atenção básica, né, e da estratégia de saúde da família, estimular a inclusão de pessoas com deficiências em projetos, né, assim como também compete ao profissional da educação física nesse contexto, avaliar, planejar, definir indicações e contraindicações sobre os fatores de risco para a prática da atividade física e pela prática da atividade física, né, principalmente no que diz respeito à atividade física e à prescrição dos exercícios para pessoas de grupo de risco, pessoas que têm comorbidades, doenças crônicas, e essa atuação também em sua área específica, como de forma interdisciplinar. Então, essa resolução, ela já detalha um pouco mais quais as possibilidades e o que nos compete no que diz respeito à atuação dentro do âmbito da saúde coletiva. E já em 2013, né, ainda no que diz respeito à inserção da nossa atuação na área da saúde, a gente tem também a criação do Código Provisório, né, CBO, que é criado pelo Ministério da Saúde. Então, a criação desse Código Provisório, né, que até então foi criado um CBO para que a gente possa, né, atuar de forma regulamentada dentro da tabela SUS, né? O que seria isso? Todo procedimento realizado na atenção básica, no hospital, todo procedimento realizado no SUS, ele tem um código, né, que é o Código de Procedimento, o Código Brasileiro de Procedimentos. Então, toda profissão, ela tem um código, né? Então, assim, uma cirurgia médica tem um código, e esse código, ele vai gerar um valor, né? Então, esses códigos todos de procedimentos que são realizados dentro do SUS, eles têm um valor onde o hospital ou o postinho, ao realizar aquele procedimento, é quando ele recebe o dinheiro para ser investido no hospital, ou no posto de saúde, ou na UPA. Então, assim, todo exame realizado vai ter um preço, mas para que o profissional ele tivesse o código de procedimento cadastrado na tabela SUS, era necessário, primeiro, a criação desse código. Então, a educação física, ela não tinha. E aí, em 2013, né, o Ministério da Saúde criou esse código provisório, que era o 2241E1, né? E esse código provisório, ele não era só para o profissional da educação física, mas sim para todos os profissionais de saúde, né, de nível superior na atenção especializada. Então, esse código provisório foi muito importante, mas a gente ainda precisava criar um código que não fosse provisório e específico para a educação física, né? E isso surgiu esse ano. Então, com exceção do Código CBO, como obrigatório para os profissionais da educação física, na Academia da Saúde, né, que é aquele projeto do Ministério da Saúde, onde o profissional de educação física ele pode atuar nessas academias, né, que tem nas praças, ginástica, alguns locais chamam Academia da Saúde, Academia do Idoso, enfim. Para esses profissionais, o código provisório ele era obrigatório, mas, por exemplo, o profissional do NASF, ele ainda não tinha obrigatoriedade de utilizar, então ele poderia estar realizando inúmeras atividades dentro do posto de saúde, mas que não eram reconhecidos, não entrava na estatística, né? Não era, de fato, como a gente chama, né, regulado. Então, assim, era como se o atendimento do profissional de educação física no posto de saúde, ele não fosse registrado, porque ele não tinha um código de procedimento. Mas na Academia da Saúde, esse código provisório, ele já era obrigatório a partir de 2013, certo? Essa lei, né, a 2.864 de 2012, eu destaco também porque nela se inclui a atividade física como fator determinante e condicionante de saúde.
E isso é importante a gente destacar também no sentido de que cada vez mais a gente percebe a importância, né, a relevância do profissional de educação física, da promoção da atividade física, da prescrição do exercício físico orientada no campo da saúde, né, mais específico da saúde pública. Então, no artigo 3º, essa lei, ela altera o artigo 3º da Lei 8080, que é a lei que regulamenta o SUS, e aí, o que, que ela nos traz, né? Que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, moradia, saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, e aí, em destaque, a atividade física. Né? Além disso, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços. Então, aqui a gente vê mais um reconhecimento da importância da atividade física para a saúde. Já nesse ano, né, em 2020, acredito que foi em março, a gente teve a criação do Código CBO permanente para a educação física. Então, é mais uma conquista para nós profissionais de educação física que atuamos na área da saúde, o reconhecimento de um código, né, de procedimentos permanente e específicos para o profissional de educação física, que é o Código 224140. Foi criado pelo Ministério da Economia, né, e aí, com a inclusão da classificação do número 224140, o profissional de educação física na saúde, a descrição primária foi ampliada com a seguinte informação. Então, aquele código provisório, ele foi ampliado, né, e aí, agora a gente tem essa seguinte informação dentro do CBO, né, esse código, ele estrutura, né, ele quer dizer, ele aponta que o profissional de educação física que atua na área da saúde, né, eles estruturam e realizam ações de promoção da saúde mediante práticas corporais, atividades físicas e de lazer na prevenção primária, secundária, terciária, no SUS e no setor privado. Ou seja, é um código de classificação, né, profissional, que nos dá a possibilidade de atuar, né, de realizar promoções, ações de promoção da saúde, através da prática de atividades físicas, né, de lazer, tanto na atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária de saúde no âmbito do SUS e também do setor privado, né. A minha experiência, ela é basicamente com o SUS, mas a gente sabe que no setor privado também existe, sim, né, uma possibilidade de atuação dentro do campo, né, de saúde, seja ele em hospital, em clínicas, né, seja de reabilitação, ou de promoção de saúde, de lazer. Então, assim, esse código, né, ele é importante para poder a gente ter uma referência, né, o médico ele tem, o fisioterapeuta ele tem, o enfermeiro ele tem, então aí é uma referência para que a gente consiga ampliar o número de procedimentos que a gente pode realizar dentro do âmbito da saúde. Uma avaliação física, ela pode entrar como um procedimento realizado por esse profissional? Pode. A prescrição do treinamento de caminhada, a realização de aferição de pressão arterial, todos esses procedimentos que a gente faz, seja de prescrição, avaliação, medição, eles entram como procedimentos, mas para isso a gente precisava ter esse código regulamentado. Então, essa foi uma das primeiras conquistas que a gente teve esse ano, né, que foi em março desse ano que saiu esse novo código de procedimento. E agora, mais recente, né, em agosto, foi quando saiu a resolução sobre a nossa atuação no âmbito hospitalar. Né? E aí, ainda sobre, né, a questão desse CBO, né, aqui eu destaco, né, é a página do site do Confep, e aí foi de março, né, que saiu esse novo CBO. E aí coloca, né, o Código do Profissional da Educação Física na Saúde foi criado e incluído na Classificação Brasileira de Ocupações, 2020.
Então, ele coloca lá, né, como vitória da sociedade, reconhecimento da profissão e do profissional da educação física. E aí, quais são os principais significados e benefícios da gente ter esse código permanente, né, de ocupação? Favorece a contratação de profissionais de educação física no setor público e privado de saúde, consolida o profissional de educação física como integrante da equipe de saúde, reforça a nossa inserção dentro do campo da saúde, fortalece a participação do profissional de educação física no SUS, assim como também define atividades que são de nossa competência dentro do setor de saúde. Então, esses são as principais, né, os principais benefícios de termos esse código de procedimento, né, esse CBO permanente. E aí, né, agora, mais recente, né, em 2020 também, essa resolução é de agosto, a gente teve a maior conquista, né, em relação à nossa atuação dentro do campo da saúde, mais especificamente da nossa atuação no âmbito dos hospitais, né, onde o CONFEF, ele regulamenta a atuação dos profissionais de educação física em hospitais. Resolução 391/2020, a qual dispõe sobre o reconhecimento e a definição da atuação e competências do profissional de educação física em contextos hospitalares e dá outras providências. Quando saiu essa resolução, houve muito movimento, né, tanto por parte da educação física, né, aqueles que já atuam na área, nós que somos, né, da rede EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, pudemos participar da construção dessa resolução, né, então foi uma resolução onde nós tivemos participação de fato na escrita, em levar para o grupo, né, do CONFEF, né, a equipe lá, que realmente se empenhou em desenvolver essa resolução, né, e publicar. A gente levou a nossa realidade, quais eram as dificuldades, quais atividades a gente já consegue desenvolver nos hospitais, e a partir disso, junto com os profissionais, né, de educação física, foi criada essa resolução, até ser aprovada, né, enfim, teve muitas discussões, grupos de estudo, professores universitários também participaram, e aí, então, assim, eu acho interessante porque foi uma resolução que não veio simplesmente do conselho para nós e a gente colocar isso em prática, surgiu também no sentido de os profissionais que estão lá na ponta, né, nós que estamos atuando em hospitais, levarmos, de fato, o que a gente faz, o que a gente tem dificuldade, o que a gente pode desenvolver para que essa resolução ela fosse publicada, né? E aí, para a gente foi uma comemoração, para outros profissionais da educação física eu vi que foi uma novidade. Ah, nossa, uma nova área que eu posso atuar, mas o que será que eu vou fazer? E aí também teve muito movimento em relação aos profissionais de fisioterapia, né, frente ao que está escrito, que está colocado lá nessa resolução, incomodou um pouco esses profissionais, no sentido de, opa, tem mais gente querendo atuar onde eu atuo, né, e, na verdade, o nosso intuito com essa resolução e do conselho foi de realmente a gente pontuar o que o profissional de educação física pode fazer no hospital, né, quando eu fui atuar no hospital, onde eu trabalho hoje, eu tinha um pouco de noção de campos, né, de atuação em que eu poderia desenvolver trabalhos lá dentro do hospital, porque na minha formação, né, o professor Wesley bem sabe, eu fui muito ligada à área da saúde pública, eu tive formação no mestrado em saúde pública, mas muitos dos profissionais que foram trabalhar nos hospitais, né, que passaram no concurso, enfim, não eram dessa área da saúde. Então, quando chegou no hospital, se deparou com uma outra realidade. E aí surge o quê? O desafio, a dificuldade de entender o que nós podemos fazer, o que podemos oferecer a esse hospital e a essa população com a nossa área de atuação, né? E aí, junto a isso, vem o enfrentamento mesmo da realidade local de cada hospital, do que você tem de aparato, né, de material para trabalhar, porque a realidade de um hospital
diferente, por exemplo, de um posto de saúde, na atenção básica, é muito mais ainda voltada para o médico. No hospital, as pessoas vão para procurar o médico. E o médico, ele muitas vezes tem a visão de que ele é que vai resolver todo o problema de saúde daquela pessoa, daquela população, e os outros profissionais não têm tanta importância, né? O hospital, ele é muito voltado, né, ainda visto como um ambiente de recuperação da saúde, de reabilitação, né, de internação de pacientes mais críticos, quando, na verdade, na maioria dos hospitais, a gente tem o ambiente do ambulatório, a gente tem a possibilidade de atuar na educação e saúde, a gente tem inúmeras possibilidades até que se chegue num paciente de leito, por exemplo. Né? Então, isso para a gente também é um desafio. E essa resolução, ela vem para nos nortear e também nos dar bagagem, né? Ferramentas para, quando a gente necessitar, entender assim, opa, o que é que eu posso fazer? Quando te questionarem sobre o que você faz no hospital, então, o que você pode oferecer? Ó, tem uma resolução, meu conselho define que eu posso trabalhar com avaliação física, eu posso trabalhar na saúde do trabalhador, eu posso trabalhar no paciente crônico, eu posso trabalhar no paciente a nível ambulatorial, eu posso trabalhar em enfermaria com gestantes. Enfim, essa resolução ela vem para nos nortear, né? Tanto na nossa atuação, como também para nos firmar frente às outras profissões, né? Porque a fisioterapia, ela se mostrou tão, assim, assustada até, né, com essa resolução. Isso foi um movimento de vários conselhos, né, regionais, né, de fisioterapia, terapia ocupacional, porque o questionamento deles era, se já tem fisioterapeuta no hospital, para que vai ter o profissional de educação física? Eles vão fazer a mesma coisa que a gente, quando, na verdade, a gente tem bastante entendimento de que essa não é a realidade. Aonde termina o trabalho do fisioterapeuta, começa o trabalho do profissional de educação física, e o contrário também pode acontecer. Então, essa resolução é muito importante nesse sentido. Né? E aí, essa resolução também saiu, né, recentemente, na revista do Conselho, né, que todo mês a gente recebe, quem paga já o CREF, né, chega a revistinha na sua casa. Uma das matérias, né, inclusive a que é destaque na capa, é justamente falando sobre essa resolução. Então, a gente também vem trabalhando muito para divulgar essa resolução, né, então é importante que a gente tomar um pouco mais de conhecimento sobre o que diz nela, né, até quem tiver interesse de atuar nessa área já vai abrir um pouco mais o olhar nesse sentido. E aí, discutindo um pouco mais, né, sobre essa resolução, o que é que são os três, né, pontos principais, né? Ela resolve, né, definir a atuação do profissional de educação física em contextos hospitalares, reconhecer que o profissional de educação física possui formação para intervir em contextos hospitalares em nível de atenção primária, secundária ou terciária em saúde, dentro da estrutura hierarquizada, preconizada pelo Ministério da Saúde, considerando o SUS. Então, mesmo no contexto hospitalar, a gente consegue trabalhar do nível primário, secundário, até o terciário, né? Por exemplo, a nível ambulatorial, a gente trabalha ainda a questão de prevenção, de promoção de saúde, até o nível secundário, o atendimento mais especializado, e já no nível terciário seria mais aquele paciente de reabilitação, paciente pós-cirúrgico, né? Então, a gente consegue atuar dentro de todos esses níveis de atenção, mas, prioritariamente, vai ser dentro do nível secundário e o terciário, né? Qual a formação exigida, né, da nossa área para atuar no hospital, né? Então, seria, né, o profissional de educação física com formação em bacharelado ou licenciatura / bacharelado. O profissional de educação física formado apenas em licenciatura, né, ele não estaria habilitado para atuar no hospital, né? Também essa resolução, né, ela é importante para reafirmar que a prerrogativa do profissional de educação física, no contexto hospitalar, é coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar, executar, e aí todos os verbos
né, relacionados à execução, planejamento, coordenação de projetos, né, na área de atividade física, né, e da prescrição de exercícios físicos, que são destinados à promoção, à prevenção, à proteção, à educação, à intervenção, à recuperação, até chegar na reabilitação, no tratamento e cuidados paliativos da saúde física quanto mental, né, na sua área específica ou de forma multiprofissional e interdisciplinar. Então, é importante a gente entender que dentro do hospital, a gente pode atuar em todos esses aspectos. Não necessariamente todos os pacientes que eu vou atender lá são pacientes que estão acamados, né, que estão no leito. Nem sempre eu vou atuar só carinho profissional de educação física. Às vezes eu vou precisar chamar o psicólogo, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, a equipe médica, e a gente, assim, em conjunto, pensar num plano de tratamento, né, terapêutico para aquele paciente. Muitas vezes a gente vai atuar, principalmente a nível ambulatorial, de forma mais específica. Eu, Karine, atuando junto com outro colega, profissional de educação física, na prescrição de exercícios físicos voltados, né, individualmente para aquele aluno, aquele paciente. Então, é importante, né, destacar essa atuação, né, essa possibilidade de atuação multiprofissional ou interdisciplinar, que no âmbito hospitalar é muito predominante. E aí, essa é a capa, né, da revista do Conselho, né, que destacou a resolução do CONFEF, né. Essa revista a gente consegue ter acesso no site do CONFEF, você consegue baixar, né, já tem ela online, quem quiser, né, ler a matéria, realizada com uma colega profissional de educação física que atua no Hospital de Brasília, né, ela atuou fortemente para que essa resolução ela saísse. Então, assim, tá uma matéria bem interessante, né, e a gente vê também a valorização do profissional que fez parte da construção dessa resolução, né. E aí, já, né, após esse percurso todo, né, histórico, né, marco legal, como é que se dá e como é que se deu essa construção da nossa inserção no âmbito da saúde, agora a gente, né, chega à realidade do cenário hospitalar, né, antes de eu trazer minha experiência mesmo, né, na prática e trazer um pouco da realidade que eu vivencio aqui no Hospital Universitário da Universidade Federal da Paraíba. O cenário hospitalar é um cenário novo para nós profissionais de educação física. Nós somos acostumados com o cenário da escola, o cenário da praça, das academias de ginásticas, né, voltados para o fitness ou do esporte, mas e o hospital, né? O cenário do hospital ele é uma das instâncias referentes ao processo de saúde e doença que preconiza atendimentos de média e alta complexidade, né? Ou seja, que envolve prioritariamente o tratamento direto com o estado de doença das pessoas. A gente está lá para realmente reabilitar a saúde dela, promover saúde, mas a gente lida prioritariamente com o estado de doença, né? Segundo o Ministério da Saúde, o hospital é um estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência médica hospitalar em regime de internação, ou seja, o que ele confere identidade é a hospitalização, a oferta de serviços de saúde no regime de internação em leitos hospitalares durante 24 horas ao dia. Então, a gente vai ter o hospital que ele tem prioritariamente essa característica de hospitalização, mas a gente tem muitos hospitais, né, principalmente a nível dos hospitais universitários, que tem um atendimento que a gente chama de hospital dia, né, que seriam os ambulatórios. Então, ali a gente não tem internação, mas a gente tem serviços especializados, cardiologia, ortopedia, reumatologia, neurologia, geriatria, onde o paciente vai fazer a consulta, agenda o exame, marca o retorno, mas ali o médico identifica que ele precisa dar uma continuidade a esse tratamento, seja de forma medicamentosa ou não medicamentosa, ele precisa também de outros profissionais para poder trabalhar melhor, né, o plano terapêutico. Então, dentro do ambulatório, ele tem essa possibilidade, né, com mais profissionais de saúde atuando dentro do hospital, você amplia essa rede de oferta de serviços dentro do hospital.
que não só voltada para a hospitalização. Então, com o movimento de reorientação do sistema de saúde, reconhece a importância das ações na atenção primária, mas a atenção secundária e terciária também precisam envolver-se nas perspectivas, né, de mudança na direção do conceito ampliado de saúde. Então, a gente percebe uma mudança nesse conceito de saúde, né, nessa visão biomédica, para uma mudança, né, de direção voltada para o conceito ampliado de saúde, que aí a gente lembra daquelas palavras, né, que eu coloquei na primeira imagem, no primeiro slide, onde envolve as questões dos determinantes sociais de saúde, educação, nível econômico, a oferta dos serviços, os profissionais da rede, onde você pode fazer uma rede ampliada, né, para que tenha a maior assistência a esse usuário e de forma integral, né? Então, é olhar para o paciente como um todo e não só como a doença. Então, a gente percebe essa reorientação no sistema de saúde, não só na atenção primária, mas também a nível secundário e terciário. E aí, os hospitais, nesse sentido, né, representam um espaço de atuação multiprofissional que conta com médicos, enfermeiros, profissionais de educação física, entre outros. E aí, aqui, eu trago um artigo, né, que fala sobre as expectativas de atuação profissional de professores de educação física em hospitais públicos brasileiros, né, é um artigo de 2014, mas eu gosto sempre de apresentar ele, porque ele traz um pouco de uma visão geral no Brasil, como é que está, né, a disponibilidade para atuação nos hospitais, porque, para mim, é uma área, né, onde eu falo já com propriedade, já venho atuando há 5 anos em hospital, mas muita gente diz, Karen, mas não é todo ano que tem um concurso, nem é toda cidade que tem um hospital com vaga para profissional de educação física, de fato. O hospital que eu trabalho só tem eu e outro professor, tem o hospital da rede universitária que só tem um profissional, quando, na verdade, a gente sabe que precisaria de muito mais para dar toda a assistência que o hospital, né, que o paciente precisaria. Então, assim, esse artigo é interessante porque ele traz essa realidade, né, no Brasil, como é que está. Então, o objetivo do artigo foi refletir acerca de elementos relacionados ao trabalho do profissional de educação física em hospitais públicos brasileiros. A metodologia foi uma pesquisa qualitativa, exploratória, né, sendo análise documental de 10 editais de concursos públicos para hospitais nacionais no período de 2006 a 2012. Então, para coletar esses dados, né, ele fez uma análise documental dos editais, dos concursos, né, para esses hospitais públicos. E aí, quais foram os principais resultados? Os hospitais que abriram edital com vaga para educação física foram os hospitais da rede SARA, de reabilitação, né, que é uma rede de hospital que já é bem consolidado no Brasil, não tem em todos os estados, mas quando se fala de reabilitação, a rede SARA é uma rede de referência, né, principalmente da reabilitação neurológica, e existe vaga para profissional de educação física dentro da rede SARA, hospitais universitários, e aí é onde entra, né, a EBSER, desde 2013, 2014, foi quando começaram os concursos para a EBSER, e a obrigatoriedade de ter nos editais vaga para profissional de educação física. Tem que ter pelo menos uma vaga. Tendo em vista que o profissional de educação física, ele já é reconhecido como profissão da área de saúde. Também abriram editais hospital psiquiátrico, né, e hospital das clínicas. Então, foram esses tipos de hospitais da rede pública que abriram editais para profissional de educação física. O número de vagas ofertadas variou entre 1 a 4 vagas, ou seja, são números, né, pequenos. Se você for pensar na realidade de um hospital, mesmo um hospital de pequeno e médio porte, ele tem um porte muito maior do que um posto de saúde, ou uma UPA, ou uma policlínica. Então, assim, 1 a 4 vagas, se for comparar, por exemplo, com o número de vagas ofertadas para fisioterapeuta, nutricionistas, entre outras profissões, que não área médica, mas como a gente chama de área assistencial,
é muito reduzido a oferta para profissional de educação física. Variação de valores quanto à remuneração e a carga horária, né, para o profissional de educação física atuar nos hospitais da rede pública. A remuneração variou de R$ 927 até R$ 8.192, né, destacando que a rede Sara foi a que, em seu edital, apresentou a maior remuneração, né, ofertada para o cargo. A carga horária semanal, né, uma carga horária que varia de 30 horas a 47 horas semanais, ou seja, a pessoa que trabalha 47 horas semanais, ela também vai trabalhar no fim de semana, uma carga horária de 8 horas por dia, mais ou menos. No hospital da rede universitária, né, nos hospitais da rede ABC, a carga horária é 40 horas semanais. Dentre, né, os outros resultados, em relação à área de atuação, que esse profissional de educação física iria atuar no hospital e quais as principais atribuições que o profissional de educação física tinha no hospital, né? Então, teve como destaque, né, a área de trabalhar com condicionamento físico, né, o número 6. Então, vou trabalhar no hospital, e qual é o tipo de trabalho principal que você vai fazer? Voltado para condicionamento físico. Mas se você parar para fazer uma pesquisa rápida com esses profissionais que atuam nos hospitais, em relação ao material, né, o aparato de equipamento que ele tem para utilizar, é mínimo, né? Mas realmente a área de promoção do condicionamento físico, seja ele voltado para o profissional de saúde ou saúde do trabalhador, né, ou voltado para os usuários, a gente trabalha muito, né, com a prescrição do exercício físico. Também teve destaque a área de reabilitação, né, principalmente os hospitais da rede universitária, os hospitais da rede Sara, né, então está ali mais ou menos próximo à área de reabilitação e de condicionamento físico. Na área de reabilitação, a gente tem uma atuação muito forte com os profissionais de fisioterapia, terapia ocupacional e médicos, certo? Também a gente destaca aqui, né, outras áreas, como a área da ginástica laboral. A maioria dos profissionais que atuam na rede ABSER atua com a ginástica laboral, né, voltada com a saúde do trabalhador. A gente também consegue trabalhar na área de gestão, de promoção da saúde, trabalhar a educação, por exemplo, nos hospitais universitários, é uma característica bem específica desses hospitais, que é a área de trabalhar com os alunos, estagiários, né, estudantes, alunos residentes. Então, a gente trabalha muito também essa parte da docência, da pesquisa, do ensino. Então, cada hospital tem um perfil, né, mas, de um modo geral, a reabilitação e a promoção do condicionamento físico foram destaques como áreas de atuação e principais atribuições do profissional de educação física que atua no hospital. Então, a prescrição, a orientação, a avaliação dos exercícios físicos foi a principal atribuição, né? Ministrar aulas em programas de condicionamento físico para grupos especiais, prevenção e reabilitação física, executar avaliações funcionais, participar de atividades científicas na equipe multidisciplinar, né? Destaco principalmente os hospitais da rede universitária, orientar os supervisionais estagiários e alunos de residência, que são aí as atividades de preceptoria. Então, veja que dentro do hospital a gente tem um mundo, né, de possibilidades para atuar e de atribuições, e aí a importância da resolução, né, do CONFEF, que saiu esse ano. A gente tinha todas essas atribuições, né, expostas em editais, e de fato, na prática, a gente realiza isso, mas não existia nenhuma resolução que realmente colocasse ao profissional de educação física no hospital, ele pode fazer a avaliação física. Mas se lá na resolução estiver dizendo que a gente não pode fazer avaliação física, a gente não poderia estar trabalhando com avaliação física no hospital. Então, a importância da resolução também é essa, né, de nos dar o aparato legal do que a gente pode e o que a gente não pode fazer. E aí, como conclusões principais desse artigo, né, evidenciou-se, de modo geral, uma importância do exercício físico no tratamento das doenças,
né? Ao que parece estar mais relacionado ao modelo biomédico. Então, seria ali uma questão muito de tratar, né, e não só de cuidar ou promover a saúde. Alguns editais também mencionaram outros aspectos, como a promoção do cuidado e a educação em saúde, através da intervenção orientada para a autonomia dos sujeitos, trabalho com as famílias e a comunidade. Os hospitais, né, eles devem dar conta da continuidade do cuidado e tratamento do paciente, também no período pós-internação, tendo em vista a organização do próprio SUS, que pressupõe, né, que a atenção para a saúde na baixa, média e alta complexidade, sob o princípio da integralidade. Então, essa questão de trabalhar a promoção do cuidado e a educação em saúde, ela é possível, sim, dentro do âmbito hospitalar, né, uma vez que você, além de trabalhar, por exemplo, com o teu grupo de diabéticos, de hipertenso, digamos que seja um grupo de idosos diabéticos e hipertenso, você começa a inserir o familiar dentro desse grupo, buscar a rotina da casa dele, conversar com o nutricionista sobre a questão alimentar. Então, você começa a aumentar essa rede de intervenção, né, tanto com os profissionais de saúde, como também envolvendo a família, a comunidade, o que ele tem de equipamento social, enfim, a praça que tem próxima à casa dele, que ele possa estar realizando também essas atividades, e não só no hospital, atividades de orientação nesse sentido. Você trabalha a promoção do cuidado, a educação de saúde, mesmo dentro do hospital. Então, você vai para além dos muros do hospital, né? Essa também é a proposta, né? Para a gente fugir desse modelo biomédico e valorizar ainda mais a nossa atuação, principalmente pensando na integralidade, né, do sujeito. E aí é quando a gente pensa que esse tratamento, esse acompanhamento, ele deve ter uma continuidade, esse cuidado, né? Não é só ali dentro do hospital, com medicamento, ou realizando algumas sessões de fisioterapia, ou intervenção com a educação física ao longo de um mês, por exemplo. A gente precisa buscar também uma rede fora do hospital, né? E aí é quando a gente consegue conectar a atenção básica à atenção terciária, né? O paciente recebeu alta do meu atendimento no ambulatório, de geriatria, mas eu preciso encaminhar ele para algum local, eu preciso ter uma referência, então eu preciso buscar na rede de atenção à saúde da minha cidade, enfim, onde ele poderia desempenhar essas atividades, ou dar ferramenta para esse paciente idoso, junto com seu familiar, ou então, se é um idoso mais independente, realizar essas atividades, apenas com orientação de 15 dias, ou com uma cartilha, enfim. Então, a gente também precisa ampliar esse olhar para além da intervenção ali, imediata, né? Então, a gente precisa também pensar na continuidade do cuidado. E aí, aqui eu trago, né, a experiência, né, de atuação que eu tenho no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que é da Universidade Federal da Paraíba. Então, aqui eu vou trazer mais um relato da experiência, né, a realidade, as atividades que a gente desenvolve aqui no hospital, né, como vem se dando essa construção, para que vocês tenham, né, um pouco mais disso de forma prática, né. Então, a EBSER, ela surge, né, na reestruturação dos hospitais universitários, né, no intuito de ampliar os serviços e também aumentar a oferta, né, aumentar a oferta dos serviços a partir da implantação de novos profissionais atuando dentro dos hospitais, né. Então, surge aí a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né, que hoje está na gestão de 41 hospitais universitários pelo Brasil todo. Existe o hospital universitário, que ainda não é vinculado à rede AEBSER, né, tem gestão própria da universidade, mas a maioria dos hospitais universitários hoje é gerido pela rede AEBSER, né, que é a empresa pública, né, do governo federal, e ela é vinculada ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde. E aí a educação física surge como um campo de atuação na área assistencial,
dos hospitais universitários vinculados à EBSER, e hoje nós somos 45 profissionais de educação física atuando nessa rede de hospitais vinculados à EBSER. Então, tem hospital que tem um profissional, tem hospital que tem dois, tem hospital que não tem nenhum, porque quando teve o concurso, ninguém assumiu a vaga, então já foi realocado, mas hoje nós somos 45 profissionais de educação física, né, do Brasil todo, atuando na rede EBSER. Então, assim, se a gente pegar a proporção do tamanho que é o Brasil, a quantidade de hospital universitário que nós temos, e a quantidade de hospital universitário vinculado à rede EBSER, nós ainda somos um número muito pequeno, né, dentro dos hospitais, né, universitários. Mas o importante é que nós estamos inseridos, né, nesse campo, dentro dos hospitais, e aos poucos, né, caminhando, engateando, estamos conseguindo conquistar espaço, né, junto agora do conselho e buscando a própria universidade, a gestão da EBSER, mostrar a importância e o que nós temos de potencialidade para atuar dentro dos hospitais. A inserção do profissional de educação física no hospital onde eu atuo, né, aqui na UFPB, se deu desde maio de 2015, né, o concurso foram para 2 vagas, então são 2 profissionais, eu e outro colega, então fazem 5 anos, né, que a gente está atuando aqui no hospital. E aí, né, aquela pergunta que eu acho que todo mundo deve ter pensado, né, onde é que a gente atua dentro do hospital, né, eu já dei um pouquinho de noção sobre isso, né, a partir do artigo que eu trouxe, né, quais são as principais atribuições onde a gente pode atuar, mas aqui especificamente no HU, né, a gente atua na unidade de reabilitação, tá, a maioria dos profissionais de educação física da EBSER, eles estão lotados em unidades de reabilitação, outros estão vinculados à saúde do trabalhador, e outros vinculados ao departamento pessoal, que aí são os profissionais que atuam mais na área de ginástica laboral, gestão, mas a maioria está na unidade de reabilitação, que, a meu ver, é o local onde a gente mais ganhou espaço dentro dos hospitais, né, para desenvolver todas aquelas competências, né, possibilidades, campos de atuação dentro do hospital. E aí, na unidade de reabilitação, a gente tem, além da educação física, a fisioterapia, a terapia ocupacional e a fonoaudiologia. Então, normalmente, as unidades de reabilitação são compostas por essas 4 categorias, mas algumas têm umas, não têm outras, mas aqui a minha realidade é essa, certo? Então, eu atuo em conjunto com essas 3 categorias profissionais, né? Muitas vezes trabalham com um paciente, ele é atendido por todos os 4 profissionais, em outros momentos, o médico encaminha diretamente para a fisioterapia ou somente para a educação física, mas o fato é que, a partir da assistência multiprofissional, a gente consegue ampliar a oferta do serviço ao usuário. E quais são os serviços ofertados na educação física aqui no HU? A gente tem tanto um projeto voltado para os servidores e estudantes que atuam no hospital universitário, porque estudantes, porque como é um hospital universitário, a gente vai ter muitos estudantes estagiários, estudantes residentes, estudantes internos, atuando no hospital. Então, para a gente, eles são tão servidores ou colaboradores, como a gente coloca aqui, quanto os servidores de fato, né, os funcionários, uma vez que eles atuam e dão assistência no hospital. Então, a gente oferta, né, um projeto de qualidade de vida, promoção de atividade física para esses colaboradores, né, e aí o nosso projeto carro-chefe também, né, junto com o atendimento aos pacientes, onde a gente oferta 5 horários para esses profissionais e estudantes ao longo do dia, normalmente são horários, né, antes do turno, horário de intervalo de almoço, fim do turno, para que eles possam realizar atividade física, né, voltada para a qualidade de vida, promoção da saúde, atividade física, assim, também voltada para o fitness, dentro do hospital,
certo? E não só a ginástica laboral. Assim como também oferecemos o serviço voltado para os pacientes, né? E também para os acompanhantes desses pacientes, né? Muitas vezes, a gente realiza atividades para os acompanhantes de pacientes que estão internados, por exemplo, há um mês no hospital, e é o mesmo acompanhante que está ali todos os dias, dormindo numa cadeira de plástico, e aí esse acompanhante está ali, não tem como sair, e começa a apresentar alguns problemas de saúde, até mesmo nível de estresse elevado, então é o que a gente chama de cuidar do cuidador, né? E aí, quando vem essa demanda, a gente atende esse acompanhante de forma individual ou no atendimento em grupo, com outros acompanhantes, né? E aí, quais são os tipos, né, de modalidades que a gente oferece no hospital, onde eu atuo? A musculação, o treinamento funcional, a gente também oferta o pilates, a ginástica laboral e também temos o serviço de avaliação física, né? Tanto para os servidores quanto para os pacientes e acompanhantes, certo? Mas, por exemplo, nem todos os servidores vão realizar todas essas modalidades, né? A gente vai individualizar o atendimento, a prescrição e vai orientar a modalidade que mais se adequa, né? Tanto à necessidade dele quanto ao interesse. E a avaliação física, ela pode ser realizada por todos, certo? E aí, os pacientes que são encaminhados, né, referenciados para profissional de educação física dentro do hospital, eles são basicamente, né, pacientes idosos, né, tem o grupo da geriatria, ou os pacientes que vêm da ortopedia, da reumatologia, tem como maioria, né, o público idoso. A gente também tem um projeto específico para gestantes, né, tanto as gestantes de nível ambulatorial, que são acompanhadas no pré-natal de risco, e a gente faz um trabalho na academia, voltado para o diabetes gestacional, e a gente acompanha essa gestante, né, a partir da liberação e a encaminhamento do médico, até ela ter o bebê, né, desde que vá correndo tudo bem, assim como a gente também acompanha, né, e aí já é um atendimento em grupo, as gestantes que estão internadas há pelo menos 5 dias no hospital, e aí a gente atua mais no trabalho de grupo terapêutico, em conjunto com os residentes da residência em saúde mental, porque muitas mães, né, gestantes, ou que tiveram bebê e os bebês que necessitaram ficar internados, ficam a longo prazo no hospital, né, 1 mês, 2 meses, tem mãe que passa praticamente a gestação toda no hospital. Então, é um tempo de ociosidade grande, é um tempo longe da família, muitas vezes longe do outro filho que está fora, né, acompanhando aquele sofrimento de uma gestação que nem sempre está dando tudo certo, e a gente trabalha com essas gestantes que estão internadas, a parte de grupos terapêuticos, né, mais voltado para a parte de saúde mental. A gente também acompanha o grupo de pacientes, né, da equipe de pré e pós-cirurgia bariátrica, né, aí esses pacientes, né, são encaminhados pela nutricionista ou pelo endocrinologista para fazer a avaliação física e dar início às atividades físicas, né, essas atividades são realizadas em grupos, então a gente oferta 3 vezes por semana, né, a atividade física, né, tanto a musculação quanto o treinamento funcional, a gente vai adequando a realidade, a necessidade de cada paciente. E aí a gente atende no máximo 8 pacientes naquele horário. E aí a gente tem o grupo pré e tem o grupo pós-bariátrica. São pacientes que normalmente ficam no nosso acompanhamento 2 anos, porque eles são pré, aí faz cirurgia, recebe alta, volta para fazer o período de acompanhamento pós-bariátrica, né, alguns iniciam já na fase pós-bariátrica, então, assim, é um acompanhamento a longo prazo, junto com a equipe de cirurgia bariátrica do hospital. A gente também tem um grupo da neuroreabilitação, né, e aí são os pacientes que são prioritariamente caminhados pelo neuro, pelo terapeuta ocupacional ou pelo fisioterapeuta. E aí, também tem como perfil, né, muitos idosos também, principalmente pós-AVC, em pacientes com doenças crônicas. E aí vem hipertensos, diabéticos,
pessoas com problemas osteoarticulares, né, lombalgias, né, e a gente atua principalmente com esse perfil de pacientes, mas em outros hospitais, tem colegas que atuam com paciente renal, né, tem gente que atua mais especificamente só com crianças, então, assim, é uma diversidade, né, de grupos que a gente pode atender, mas que se adequa muito à realidade local. Todos os pacientes, eles são encaminhados à educação física com um formulário próprio, né, que a gente criou no hospital, então a gente deixa lá com o médico, com o físico, ou nos setores que a gente tem as parcerias, para que eles encaminhem já nesse formulário. A gente tem, né, essa parceria com a fisioterapia, com a TO, com a neurologia, com a geriatria, a obstetrícia, endocrinologia, a equipe de cirurgia bariátrica, ortopedia, reumatologia, algumas vezes surge casos da cardiologia, e assim vai. Essa aqui é uma imagem, né, do espaço físico que a gente tem lá, né, para atuar a educação física no hospital universitário. A gente colocou o nome do espaço fitness, HLW, essa vista do lado esquerdo, né, a nossa vista de lá, a gente consegue ver o mar. Então, assim, a gente está num lugar privilegiado dentro do hospital, que é a cobertura, né, o último andar, e a gente tem uma estrutura de equipamentos, né, de musculação e também um espaço para realizar o treinamento funcional e temos alguns aparelhos de pilates. Então, assim, quando eu cheguei para trabalhar no hospital, a gente não tinha essa estrutura. Simplesmente que a gente tinha uma sala do consultório de fisioterapia de atendimento em grupo e trabalhávamos apenas com aulas de relaxamento e alongamento para os colaboradores ao final do expediente. Depois iniciamos o trabalho com as avaliações físicas, antropométricas, e aí foi o que realmente motivou, né, a gestão do hospital a investir um pouco mais na questão de nos dar material, né, apoio para atuar no hospital, né, a partir dos resultados que a gente via com as avaliações físicas, e conseguimos esse espaço físico, né. A princípio foi um pouco improvisado, mas hoje estamos conseguindo melhorar, né, a estrutura. Essa foto ela é até um pouco antiga, hoje já mudou um pouco o layout do espaço físico, mas o fato é que a gente conseguiu montar dentro do hospital uma estrutura de academia, né, com equipamentos, né, bons equipamentos, tem esteira, tem bicicleta, né, e no local, assim, que eu digo que é privilegiado porque é no 8º andar, então lá muitas vezes, principalmente os pacientes, eles nos relatam que esquece que está dentro do hospital, né, porque apesar de a gente estar dentro do hospital, mas a forma como a gente conduz e a gente trabalha, né, a atividade física, mesmo trabalhando com pacientes que estão bem complicados, mas é diferente, né, nos outros andares você vê muito a questão mesmo da hospitalização, né, então, assim, isso também é um diferencial, né, que a gente também usa a nosso favor para promover e divulgar, né, a nossa atuação dentro do hospital e valorizar também, né, então, a gente tem, né, tanto o atendimento com os funcionários, né, como com os pacientes, né, pacientes bariátricos, né, pacientes da neuroreabilitação, atuação com os estagiários, né, do curso de educação física, na Universidade Federal da Paraíba, né, a gente fez uma parceria com o curso de educação física para que o estágio deles da área de saúde fosse realizado no HU. Então, no último período, todos os alunos do curso de educação física, eles devem passar, né, pelo HU e ter essa vivência de estágio com os pacientes. E aqui, né, a gente teve, alguns anos atrás, a possibilidade de divulgar o nosso trabalho, né, foi em 2018, na revista também do Conselho, né, e aí foi quando saiu uma matéria, né, que fizeram com a gente lá no hospital, porque a academia do Hospital Universitário Lauro Vanderlei foi a primeira academia, né, montada com estrutura, né, e oferecer serviço, tanto para os servidores quanto para o usuário, dentro da rede ABC. Então, assim, foi o primeiro hospital a ter a estrutura de uma academia, né, dentro da rede. Então, a gente conseguiu, né, também, através dessa matéria, divulgar, né, e aí eles colocam, né, a academia atende pacientes funcionários do hospital universitário, então entrevistaram, né,
também é uma edição que vocês conseguem baixar no site do Conselho, né? Então, assim, é importante também a gente estar divulgando o que a gente faz, porque, como a gente percebe, né, tanto pelo número de vagas ofertadas em entidades, quanto o número de profissionais vinculados à rede ABSER, por exemplo, ainda é muito pouco, se a gente for pegar a quantidade de profissionais de educação física que a gente tem se formando todos os anos, né? Então, a gente precisa realmente divulgar, mostrar a cara, para ver se a gente consegue também ampliar, né, a oferta, né, de vagas para mais profissionais dentro desse cenário. E aí a gente também desenvolve algumas atividades institucionais, né, dentro do hospital, que seria a preceptoria, né, com estudantes de graduação e residentes multiprofissionais. No hospital em que eu atuo, mais especificamente, tem a residência multiprofissional em saúde e tem a residência multiprofissional em saúde mental. Né. Ambas têm vagas para profissional da educação física, então a gente recebe já, né, tanto estudantes de graduação como profissionais já formados que estão se especializando através da residência. A gente atua em equipes multidisciplinares, né, a gente também participa de eventos, né, por exemplo, a gente já conseguiu promover lá no hospital a corrida da Semana do Servidor Público, eventos de passeios, eventos no sentido de fazer maior divulgação do setor, divulgar o serviço, palestras de educação de saúde, né? Alguns setores nos convidam para falar um pouco sobre atividade física e atenção à saúde da mulher, atividade física gestante, enfim. Então, a gente também participa de eventos, então a gente foge um pouquinho só de ficar na prescrição, né? A gente consegue também trabalhar em outros âmbitos, mas também a gente tem alguns desafios, né? Que está relacionado à compreensão, né? A melhor compreensão desse campo de atuação, né? Tanto por nós profissionais, para mim é muito fácil falar assim, porque é a minha realidade, né? É o que eu venho me especializando cada vez mais, mas sempre há um desafio no sentido de compreender o que a gente pode melhorar, o que o outro profissional de saúde pode me ajudar, como eu posso atuar em conjunto com ele, né, diante do cenário atual que estamos vivendo, a pandemia, né, do Covid, a gente começou uma discussão de qual será o cenário que a gente vai enfrentar nesse pós-pandemia, ou o que a gente já está vendo, né, pacientes que ficaram internados por muito tempo e precisam dar uma continuidade pós-alta com a reabilitação. Então, o fisioterapeuta ele está com uma atuação bem forte, mas a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a educação física também tem sua importância. Então, assim, mais um cenário novo e desafiante, né? Como nós iremos atuar dentro desse campo? O que eu posso oferecer a esse paciente pós-Covid, por exemplo? Entre outros desafios, no sentido de compreender melhor esse campo de atuação e o que eu posso ofertar ao serviço, né? Aí, com isso, a gente consegue também ampliar os serviços, né? Que é também um desafio, uma vez que a gente tem uma realidade diferente em cada hospital e que nem todos os hospitais vai ter uma estrutura como a gente tem aqui no hospital universitário. Né? Tem um hospital da rede ABSER que os colegas ainda não têm uma academia, não tem esteira, não tem um equipamento mínimo para atuar. E aí ele, basicamente, uma sala para realizar avaliação física ou ir nos setores, ter a criatividade de variar as aulas de ginástica laboral, né? Então, assim, para ampliar os serviços, a gente também precisa ter mais reconhecimento dentro do próprio hospital, né? Fazer projetos, e isso também é um desafio. E aí, com isso, né, está vinculado a essa melhora estrutural de educação física, que, de um modo geral, é ainda muito deficiente nos hospitais. Né? Você vai ter um hospital como o da Rede Sara, que são hospitais espetaculares, com estruturas, assim, das melhores, como vai ter os hospitais universitários ou outros hospitais regionais, enfim, que não tem estrutura, não tem espaço. O hospital não foi feito para ter um profissional de educação física, isso é novo. A gente sabe, a gente consegue identificar qual a nossa importância, o que a gente pode oferecer, mas essa não era a realidade do hospital. Então, a gente está tendo que também se adequar a essa realidade estrutural, né?
e divulgar, né, esses trabalhos que estão sendo realizados no campo hospitalar. Tanto, né, através de palestras, né, como essa que, né, eu estou podendo compartilhar com vocês a minha experiência, a realidade, né, a resolução que a gente tem, que nos dá, né, mais condições de estar atuando nesses âmbitos, né, no âmbito hospitalar, mas também a divulgação científica, né, no sentido de que o que a gente está fazendo lá, a gente também deve procurar produzir de forma científica e divulgar em congressos, eventos, em publicar nas revistas, trazer esses resultados, né, também é uma forma da gente conseguir vencer esse desafio da dificuldade de poucos profissionais nos hospitais, não ter espaço, questão estrutural deficiente. Então, assim, através da divulgação dos resultados, que é um desafio para a gente, né, parar e realmente colocar essa divulgação, né, de forma mais científica, ajuda também, né, a ampliar o serviço. Então, diante de tudo isso, né, aí eu faço questionamento de como será essa nossa atuação, né, dentro do hospital, diante do novo normal, né, no sentido do cenário que a gente tem hoje. Como eu posso atuar com esse paciente pós-Covid? Como eu posso voltar a atuar com os pacientes que eu atendia no hospital, que a maioria eram grupos de risco, porque são pacientes doenças crônicas, pacientes idosos, pacientes gestantes de nível ambulatorial, que tiveram suas consultas suspensas, seus atendimentos suspensos, e agora a gente precisa retomar, e como é que eu posso planejar essa retomada, né? Então, assim, essa realidade que eu mostrei para vocês, a experiência, os grupos que a gente atende, era uma realidade antes da pandemia, o que a gente oferece no serviço. Mas agora a gente está passando por uma etapa de transição, né, de retomada. Então, é mais um desafio, né, a gente pensar, o paciente, ele vai vir para o acompanhamento da educação física semanalmente, ele não vem só uma vez por mês, mas é um paciente de grupo de risco, será que aquele meu paciente idoso, pós-AVC, diabético, ele vai ter coragem de vir para o atendimento? Mas, ao mesmo tempo, é um paciente que não dá mais para ficar assim em casa, porque ele está piorando no controle da diabetes, né? Ele está regredindo, tudo que a gente tinha evoluído. Então, assim, né? Esse é o nosso novo desafio, é como retomar, né? Eu acho que é desafio até para outras áreas também, né? Mas falando em específico da atuação no hospital, da educação física, tanto no sentido de voltar, o que a gente já fazia, e também de se adequar às novas necessidades, né? No sentido dos pacientes que virão, né? Muitos com questão de dificuldade respiratória, né? A questão de fadiga crônica causada pelo pós-Covid. Então, assim, é uma nova realidade e o desafio continua, né? E muito obrigada. Obrigado, Karine. Foi riquíssima a sua apresentação, né? Foi uma oportunidade muito boa, tanto para mim quanto para os demais presentes, de agregar saberes e poder ter a noção de como é essa vivência, né? Porque pelo fato justamente de ser uma área cuja atuação legitimada do profissional não é nova, né? Mas que ainda levanta muitos questionamentos. E então, pessoal, a gente abre para perguntas nesse momento. Eu peço que quem quiser fazer alguma pergunta para a professora Karine, manifeste o desejo por fazer a pergunta por meio do chat, para eu poder, então, fazer a sua chamada. E você escolhe se você vai fazer a pergunta por áudio, que eu prefiro que seja, né? Mas se não tiver com a possibilidade de utilizar o seu áudio, fique à vontade também de fazer a pergunta pelo chat, que eu leio aqui a pergunta para a professora, tá bem? Então, podem iniciar as perguntas se assim o desejarem. Boa noite, Karen. Boa noite, Wesley. Boa noite. Gostaria de saber onde era que poderia repetir onde era que o profissional da educação, qual é a área, qual é o canto que o profissional da educação física pode trabalhar no hospital? Ok. João, né? Então, dentro do hospital, a gente vai ter inúmeras possibilidades de atuação, mas, claro, isso vai se adequar à realidade de cada hospital.
vai ter hospital, como o que eu trabalho, que tem um ambulatório enorme de oferta de especialidades médicas, né, como a cardiologia, a geriatria, a reumatologia, dermatologia, enfim. E aí isso vai ampliar a possibilidade de atuação que eu tenho, por exemplo, a nível ambulatorial. Se a gente parar para pensar, onde é que o profissional de educação física, independente se é no hospital ou não, com qual área a gente consegue atuar? Qual o tipo de paciente? Qual o tipo de aluno? Pensando na promoção da saúde. Todos, praticamente, né? Assim, a gente vai ter o que a gente chama dos grupos especiais, né? Atlético protestante, diabético, hipertenso, paciente com fibromialgia, paciente com deficiência física, enfim. Se a realidade do hospital da oferta desse tipo de serviço, a gente firmando parceria com esse serviço, a gente pode atuar. Mas, de um modo geral, o profissional de educação física no hospital, ele atua na área da unidade de reabilitação. E a partir dessa unidade de reabilitação, que surgem essas possibilidades de atuação. Além da área de atuação na unidade de reabilitação, né, com foco no atendimento ao usuário, ao paciente, também existe a possibilidade de atuar na área de saúde do trabalhador, né, que seria o trabalho voltado para os profissionais de saúde que atuam naquele hospital, por exemplo, como a ginástica laboral, um projeto de qualidade de vida ou de saúde mental, voltado para a diminuição do nível de estresse, assim como também é possível atuar na área de, por exemplo, avaliação física dos pacientes, então aí seria uma parceria maior com a nutrição, a equipe de cirurgia bariátrica. Então, assim, como eu digo, para mim é fácil, né, porque essa é a minha realidade, então eu consigo enxergar isso de uma forma mais ampla. Mas esse mesmo paciente que eu posso atender no hospital, que ele é de um considerado grupo especial, né, ele é hipertenso, diabético, tem problema no joelho, tem uma protusão na lombar, poderia ser o mesmo aluno que eu trabalho na academia, só que eu estou trabalhando no cenário do hospital. Isso a nível ambulatorial. A gente também pode atuar no hospital, no nível de internação hospitalar, mas isso é menos comum, né? Existe, por exemplo, uma área que a gente chama de cuidados paliativos, né? Que são pacientes, normalmente, idosos, né? Normalmente pacientes que têm problemas como câncer, né? Que são doenças, né? Que levam ao fim da vida e que não tem cura. E aí seria uma atuação já dentro de uma equipe multiprofissional, voltada mais em dar qualidade de vida ao paciente e sua família no fim da vida. Mas é um paciente que está ali no leito, é um paciente que de repente você vai ter que passar a fazer atendimento domiciliar a partir do vínculo com o hospital. Então, são assim, várias possibilidades, né, de áreas de atuação. Ok, respondido, Túlio? Respondeu, obrigado. E tem outra pergunta. Para entrar o profissional da educação física para entrar no hospital, tem que fazer alguma prova ou como é? Pronto. Se for para trabalhar na rede pública, né, seja hospital universitário, hospital da Rede Sara, ou de, sei lá, hospital municipal de Quixadá, não sei nem se tem. Mas, assim, normalmente vai ter uma seleção ou um concurso público, né, e na rede privada, normalmente é por forma de contratação. Mas qual é a realidade que a gente tem dos hospitais da rede privada, de um modo geral? Para trabalhar na atuação da ginástica laboral. E aí, normalmente, o hospital ele contrata uma empresa que oferta esse serviço, né, da ginástica laboral, com vários profissionais de educação física, ou ele contrata especificamente aquele profissional. Né? Nos hospitais privados, a gente ainda não vê muito essa realidade da atuação do profissional de educação física, por exemplo, na reabilitação, em conjunto com o fisioterapeuta, ou nas equipes multiprofissionais. Isso é mais uma realidade dos hospitais públicos. Mas a gente pode sim trabalhar na rede privada nessa perspectiva. Né? Aí já seria mais uma conquista que a gente tem que ter daqui para frente, né? Uma vez que a resolução ela também permite isso. Mas, de um modo geral, na rede pública é concurso ou seleção, mas todos a partir de provas. Certo, obrigado. Alguém tem outra pergunta, pessoal, para fazer para a Karine? Boa noite. Boa noite, Boa professor noite, Marcelo.
Olá, professora Karine. Primeiramente, né, me apresentar, sou também do corpo docente da Unicatólica, agradecer aí pela sua brilhante palestra, né, como eu tinha falado aqui nos comentários, parabéns, você está sendo uma desbravadora aí dessa área de atuação da nossa profissão, eu fico muito orgulhoso disso, né, e continue com esse seu trabalho excelente. Eu venho justamente com essa pergunta, né, desde 2015 que você atua no Hospital Federal, né? Isso. Você disse que tinha encontrado barreiras, mas qual foi a principal barreira que você encontrou? Ela foi estrutural ou ela foi como posso dizer, sistemática, né? Porque a gente sabe que ainda nós temos... De recursos humanos, exato, de gestão. Exato. E pela sua fala, eu vejo que vocês dois, né, que é você e o colega, ainda estão lutando para galgar mais espaço pelo hospital, né? Qual foi o principal desafio? Foi estrutural ou foi a junção dos dois, a questão de gestão e tudo mais? Certo. Obrigado, parabéns pela palestra. Parabéns, Wesley. Obrigada. Ótima pergunta, professor, porque essa é uma pergunta que eu acho que se os outros colegas, né, que atuam em hospital, principalmente os universitários, estivessem aqui, todo mundo ia levantar a mão e dizer, não, eu tive isso, eu tenho aquilo, até hoje tem essa dificuldade. Mas, assim, na minha realidade, aqui no HU, inicialmente foi estrutural, né? Porque a barreira relacionada principalmente à gestão, quem passou foi o colega que assumiu o concurso primeiro. Então, ele venceu um pouco dessa barreira. Quando eu cheguei, já tive que lidar mais com a barreira estrutural, né? Onde a gente não tinha nada, assim. Até hoje, na verdade, a gente lida com essa barreira estrutural, a dificuldade, assim, vocês terem ideia, né? Eu entrei em 2015 e aí a gente começou a querer melhorar a estrutura, tudo, né? A gente não tem um banheiro na academia. Todos os andares do hospital têm banheiro, a maioria dos setores tem banheiro. O nosso andar, que é o 8º andar, ele não era estruturado para ser uma academia, ele era a cobertura do hospital, que tinha um projeto de ser um restaurante. A gente conseguiu conquistar o espaço e nunca mais vai ser restaurante, vai ser academia e pronto, que a gente ganhou esse espaço. Mas o banheiro está lá, tem um espaço, tem uma estrutura ali inicial, mas que há 5 anos a gente briga, e agora com a pandemia a gente achou que ia conseguir, né? Botando todas as questões de protocolo, de higiene e tal. Não conseguimos, o que a gente conseguiu foi uma pia lavatória. Então, assim, pelo menos a pia vai ter, não tem um banheiro. Então, essa dificuldade estrutural a gente enfrenta até hoje, e não é só no nosso setor. Até porque eu acho que até alguém comentou assim que... não, era outra coisa dos médicos, né? Porque eu vi a palavra médico aqui, e aí é uma das dificuldades também que a gente enfrenta, já no outro sentido, não estrutural. Mas é porque no hospital, realmente, a principal figura é o médico. Então, assim, sempre a prioridade vai ser melhorar a oferta de serviços para a área médica, melhorar o leito médico, melhorar o consultório do médico, enfim. Gente, deixa eu só ligar aqui meu computador na bateria. Pessoal, a professora Karen. Pronto, voltou. Deixa para lá, então. Pronto. Então, assim, né, concluindo a fala em relação a essas dificuldades,
principalmente estrutural, é o que a gente enfrenta, e que sempre vai estar atrelada à questão da barreira, né, relacionada à gestão mesmo, né? A gestão do hospital, ela é feita por médicos, e aí nem sempre o médico que vai estar lá à frente do hospital, ele vai ter essa compreensão do que é um profissional que atende de forma multiprofissional, que necessita de melhor, de um espaço mais amplo, enfim. Então, assim, para mim, a dificuldade estrutural é a principal e que vem ali muito atrelada à dificuldade de gestão também. E isso não é a realidade só nossa, né? De um modo geral, os colegas relatam isso, né? Mas hoje a gente já tem na realidade, por exemplo, acho que no Hospital Universitário do Amazonas, o colega profissional de educação física, ele já assumiu, inclusive, a chefia da unidade de reabilitação. Então, com isso, a gente ganha mais espaço dentro do hospital, aí a gente comemora junto com ele essa conquista, né? Mas aí vai muito também da realidade local de cada um. Ok? O professor Paulo Marcelo acabou de explicitar as congratulações dele e agradecer pelo comentário, tá certo? Pela resposta. Alguma outra pergunta, pessoal? Alguém deseja tecer alguma outra pergunta? Pois então, eu tenho uma, na verdade, agora, né? Karine, você até mencionou, né, que o modelo do hospital é muito centrado aí na perspectiva biomédica, né? Ou seja, centrado na atuação do médico ali. E você chegou meio que como uma pioneira desse processo, né? A bem da verdade, porque a contratação desses profissionais por parte da EBSER é bem recente, né? No contexto de existência de regulamentação da profissão como um todo. Você sente que, na sua perspectiva, na sua vivência, com o que você viveu até agora, tem rompido mais essa perspectiva da atuação biomédica no contexto hospitalar? Tem. É assim, né? Mas e não só na relação com o profissional de educação física, mas também com a de outros profissionais da área de saúde, né? Como, por exemplo, o terapeuta ocupacional, que passa as mesmas dificuldades que a gente em relação a questões estrutural, de o outro profissional saber o que aquele profissional faz dentro do hospital, que o médico pode encaminhar para ele. Por exemplo, dentro da unidade de reabilitação, era muito focado só no fisioterapeuta, hoje a gente consegue ampliar para aquelas outras categorias, inclusive que o médico enxergue que não é só o fisioterapeuta que trabalha ali naquele ambulatório, de a gente chegar ao ponto de ter reunião com o médico para falar de casos clínicos, de apresentar o projeto, por exemplo, o nosso projeto de atuação com as gestantes, a gente teve que apresentar para a equipe médica da obstetrícia, e falar sobre, dar uma palestra para eles sobre a nossa atuação, né, os benefícios da atividade física para a gestação, enfim. E ali a gente firmou uma parceria. Então, assim, quando um tempo atrás a gente ia pensar que o médico ia ali parar para ouvir o profissional de educação física e o que ia ser definido ali era o que a gente estava colocando, né, pontuando, porque aquela área que tem propriedade para falar sou eu e não ele, de exercício físico. Quando o médico ele chega e manda um encaminhamento para você, sem ter que estar colocando ali na receita, não realizar agachamento, realizar 15 minutos de bicicleta, não sei o quê. No começo eu recebia isso, as receitinhas do médico, dizendo o que é que o paciente tinha que fazer. Eu digo, se ele já colocou, para que mandou o paciente para mim, né? Então, e aí a gente chegava, né, conversava com o paciente, olha, o médico, ele entende do seu, né, da sua patologia, a medicação, enfim, mas aqui a gente vai mudar um pouco disso, e aí a gente ia dando resultado ao paciente, e quando ele volta lá no retorno com o médico vê o resultado, aí ele já te dá uma credibilidade maior. Então, assim, né, ao longo desses 5 anos, a gente consegue perceber, assim, um pouco dessa quebra, mas, assim, eu acho que é muito localizada, sabe? Com quem a gente se relaciona, com quem a gente firma parceria, com o resultado que a gente apresenta. Mas
Nem sempre da gestão, por exemplo, e aí é mais onde eu bato na tecla, é tipo quem está lá em cima que realmente precisaria enxergar que não enxerga, né? Porque ainda é voltado muito no modelo biomédico, né? Mas a gente vem quebrando essas barreiras. Eu acho que a gente está conseguindo evoluir bem nesse sentido. Perfeito, Karine. Muitíssimo obrigado. Alguma outra pergunta, pessoal? E assim, Wesley, completando um Ah, pouco, né, do que eu estava falando em relação a isso da sua pergunta, por exemplo, a realidade do hospital é que a gente também vai encontrar muitas coisas que a gente não tem na nossa formação, né? Nossa formação básica como profissional de educação física, não só na área de saúde coletiva, mas também de patologias, de farmacologia. E aí, muitas vezes vai chegar um paciente que o médico encaminhou, sei lá, da neuroreabilitação com uma patologia que eu nunca vi na vida. Isso acontece às vezes. E aí é onde eu chego e digo, ó, a gente pode atender, aí às vezes vai lá e conversa diretamente com o médico para entender um pouco melhor se esse paciente é para a gente receber ou se de repente seria para a físio e depois para a gente. E aí também é o tempo que a gente ganha de ir lá procurar um artigo, ver que patologia é essa, se já tem alguma diretriz, entendeu? Pegar informação com um colega que atua em outro hospital. E aí a gente vai aprendendo também na prática, né? Porque se for uhum, depender assim, só da nossa formação mesmo, né? De um modo geral, a formação da educação física, ela não dá assim, a formação para a gente lidar com tantas patologias diferentes, né? Principalmente o que aparece no hospital. Então, assim, esse também é um dos desafios, a gente está sempre aprendendo sobre essas patologias, como lidar, medicamento. Às vezes tem paciente que sabe mais do que a gente, porque ele sabe mais da doença que ele tem do que, né, a gente. Então, também verdade. tem esse olhar, né, não chegar e simplesmente querer fazer a receitinha de bolo, porque é assim, para o treinamento físico, treinamento esportivo, não, no hospital nem sempre vai se aplicar. Tem dia que no hospital, lá no atendimento, eu sou basicamente uma psicóloga. Escutar, entender por que, que hoje não está tão disposto, não vai realizar atividade, aí a gente tenta mudar um pouco a estrutura. É tanto que lá a gente não trabalha com ficha de treinamento para os pacientes, trabalha para os servidores, no projeto de qualidade de vida. Mas para os pacientes a gente trabalha com ficha de evolução, né, onde a gente tem ali todo um cabeçalho com os dados clínicos do paciente, se é hipertenso, aí tem o campo lá para a gente aferir a pressão antes, depois, se é diabético, verifica a glicemia antes, depois, se tem alguma observação de limitação de movimento, isso tudo a gente vai colocando na fichinha. E na prescrição do exercício, a gente, toda a sessão precisa colocar lá o que foi feito. Então, eu programei, vamos lá, estamos na fase de adaptação, a gente tem alguns protocolos a seguir, mas ele tem um treinamento individualizado, não é receita de bolo. Hoje, eu gostaria que ele realizasse isso, mas o paciente chegou com dor, tá com processo inflamatório, ou então simplesmente não dormiu bem, não está disposto. Eu vou ter que mudar, né? Não vou empurrar para que ele faça aquilo, nem aumente carga. Não, às vezes o processo começa com simplesmente empurrar a bola na parede, subir, descer a mão, caminhar, conversar, alongar, fazer uma bicicleta e pronto. Na próxima aula a gente vai tentando. Então, assim, é como, né, acho que o professor João colocou, né, é uma evolução processual, né, assim, a gente tem que entender no paciente e não adianta fazer fichinha de treino ali, receitinha de bolo, que ele vai ficar 1 mês, 2 meses seguindo, ele não vai, né, não se aplica bem ao paciente, né, não é o perfil. Perfeito. Muitíssimo obrigado, Karine. Mais uma vez, né? Na verdade. Então, pessoal, novamente eu queria agradecer pelo fato de a Karine ter aceitado o convite de trazer essas informações para a gente, né? Os próprios comentários que já teceram aí na aba de comentários já mostram que realmente o pessoal gostou muito, né, Que do bom. que foi trazido aqui. E eu queria aproveitar a oportunidade também para convidar já todo mundo para a atividade que vai ser desenvolvida amanhã pelo professor Marcelo, né, sobre literacia motora, né, começando assim como hoje começou às 7, amanhã começa às 7 também, tá certo?
Então, não faltem, e quem não preencheu ainda a frequência também, não esqueça de preencher. O link também já foi disponibilizado aí